ouvintes do Econarrativa Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o futuro do planeta, o Acordo de Paris. E para isso, contamos com a participação especial da nossa professora de Geografia, Joyce Gomes, doutoranda, que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Professora, para começar, o que exatamente é o Acordo de Paris e em que contexto ele foi criado? Olá, quero dizer que é uma satisfação estar participando aqui desse projeto. Desde já agradeço o convite. E aí falar um pouco sobre o Acordo de Paris, que é um tratado internacional que foi firmado em 2015 na COP21, com o intuito de conter o avanço do aquecimento global e também das mudanças climáticas. Isso é uma parceria dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Então, foi criado esse acordo com o intuito de amenizar, que a temperatura, as mudanças climáticas, os efeitos do efeito estufa, consequentemente, no futuro viesse a trazer danos sobre a questão do aumento da temperatura. Por que se fala tanto na meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,05 graus Celsius? A meta de 1,5 graus Celsius é enfatizada porque os estudos climáticos eles já vêm evidenciando o aumento da temperatura. Então, se os países não vierem a prevenir, vai ter sérios danos, como chuvas severas, ondas de calor mais intensa, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, um efeito extremo causado pelo El Niño, aquecimento do oceano. Então, assim, vários eventos extremos podem vir a estar acontecendo, além da questão da perda da biodiversidade, que vai trazer vários danos para os ecossistemas e vai também impactar a população mais vulnerável. Quais foram os compromissos assumidos pelos países que assinaram o acordo? Então, os países que aderiram ao Acordo de Paris, eles se comprometeram a reduzir, por exemplo, os gases do efeito estufa, aumentar a capacidade de adaptação em relação às mudanças climáticas, principalmente no que se diz respeito aos países mais vulneráveis, mobilizar financiamento relacionado à questão das políticas públicas, voltado para apoiar os países que estavam em questões de transições, voltada para questões econômicas. Então, um dos principais acordo desses países é diminuir os efeitos do efeito estufa, aquecimento global. Então, o que a gente tem mais que causa maior dano hoje? A queima dos combustíveis fósseis. Professora, em 2025 o Brasil vai sediar a COP30 em Belém do Pará. Qual a relevância desse evento para o país e como ele pode reforçar os compromissos do Acordo de Paris? É muito importante para o Brasil, principalmente porque ele vai estar no centro das discussões relacionadas à questão climática. Sem falar que o Brasil é um país que ainda está em processo de desenvolvimento. Então, várias outras potências, como a China, a Rússia, vão poder estar opinando sobre os compromissos sobre o Acordo de Paris. Então, reforça os compromissos que o Brasil tem em liderar a preservação ambiental. Outra questão voltada para a questão da Amazônia, Então, a Amazônia, por exemplo, no Brasil, ela é importantíssimo para a questão da regulação do clima. Pode atrair vários investimentos para o território brasileiro, com a COP30 aqui no Brasil. Professora, o que pode acontecer se essa meta de 1,5 graus Celsius não for alcançada até 2050? Então, como eu já falei numa pergunta anterior aí, se a meta não for atingida, o que a gente vai ter? Eventos extremos, como que já aconteceu, como que já vem acontecendo, como eventos de chuvas extremas, secas severas. Então, esses eventos extremos, eles vão acontecer com muito mais rapidez e que os estudos climáticos, eles já têm estudos sobre isso há muito tempo. Então, ele já vem prevendo que que a temperatura, na verdade, ela vem aumentando e que não tem uma intervenção mais significativa. Então, mesmo tendo as conferências, os acordos, isso não está surtindo efeito ainda. Muitas vezes a gente pensa, que só os governantes eles têm responsabilidade, mas como cidadãos,
Que ações a gente pode adotar no dia a dia para contribuir com o cumprimento do acordo? Assim, costumo dizer que pequenas coisas não fazem a diferença, mas o que a gente pode fazer? O que você pode fazer na sua casa, na sua escola, né? A questão do consumo de energia, então a gente consome muita energia. A questão, utilização de transportes individuais, economizar água, né? Então, reutilizar a questão do reciclados, né? Então, como a gente pode reciclar os materiais na nossa casa, né? Então, são pequenas ações que podem fazer a diferença. Então, reciclar, diminuir o uso de energia e consumir de forma consciente, sem exagero. Às vezes a gente deixa a luz acesa um monte de tempo, deixa elétricos ligados na tomada sem estar nem utilizando. Então, assim, o pouco que a gente faz pode fazer a diferença, se não fizer globalmente, mas pelo menos localmente na nossa realidade. Então, em resumo, o Acordo de Paris é um pacto global para proteger o planeta, e a COP30 em Belém será um momento crucial para reforçar compromissos, especialmente no Brasil. Então, se a meta de 1,5 graus não for cumprida, as consequências serão graves. Mas ainda há tempo de agir. Se cada um de nós fizermos, a nossa parte, isso já será o suficiente nesse processo. Professora, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora. Hoje aprendemos que o Acordo de Paris não é só um documento internacional, mas um compromisso coletivo para garantir um futuro sustentável. Cabe a cada um de nós, como cidadãos e estudantes, refletir e agir. Esse foi mais um episódio do Econarrativas Podcasts e até a próxima.